Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Nossa, o amém diminuiu tanto, gente. Amém. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Então abra comigo, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Antes de ler o texto, só compartilhar um breve testemunho. Hoje à tarde, eu fui provado naquilo que eu prego. Porque sempre quando você fala algo, você é provado naquilo que você fala. E eu tinha hoje, no mês passado, eu não participei da apresentação dos bebês aqui da igreja. Foi o Fabiano que fez a apresentação dos bebês. E esse mês eu me organizei para estar. Só que chegou ontem, sexta-feira para ontem, eu descobri que tinha a apresentação do Dia dos Pais da Isabela, minha filha de 8 anos, na escola. E era hoje, 3:30 da tarde. Exatamente no horário da apresentação dos 40 bebês que a gente apresenta todo mês aqui na igreja. E alguns irmãos carinhosamente me aguardavam, eu sei disso, alguns falaram comigo, porque tem um carinho, alguns vieram para cá, não podiam nem ter filhos e geraram, queriam que eu apresentasse. Natural, um carinho pelo pastor, isso é normal, saudável até certo ponto, é normal. E eu fiquei entre a apresentação da minha filha e entre apresentar 40 crianças. E o Espírito Santo falou algo ao meu coração. O Espírito Santo falou assim: essas 40 crianças vão ser apresentadas a Deus e Deus vai abençoá-las. Mas a sua filha só tem você como pai. Nunca troque o ministério. Nunca coloque o ministério na frente da sua família. Eu prego isso. Mas eu confesso que eu fui esticado. E a Isabela começou de manhã: pai, apresentação, porque eu vou cantar, porque eu vou. E eu falei: Jesus. A classe de apresentação bem legal. Mas não tem a ver com a apresentação. Tem a ver com a minha filha. E aí, enquanto ela cantava, ela me procurava com os olhos para ver se eu estava olhando ela. Imagine. E quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Imagine você passar os olhos na multidão e procurar o seu pai e não encontrá-lo. E ela me procurava o tempo todo, fazia assim com o coração. E ela terminou, eu falei: pai, cantei bem. Eu falei: maravilhoso. E você viu aquela hora que eu errei? Eu falei: eu acho que sim. Porque eu não podia mentir também, né? Não lembro se eu vi. Mas deixa eu dizer uma coisa com isso que eu estou falando. Pais, mães, seus filhos têm vocês. Não terceirize os seus filhos. Eles só têm vocês. Vocês são a coisa mais importante da vida deles. Amém? E eu saí de lá muito feliz. Aí eu falei: tem um culto às 5:30. No meio do caminho ela: pai, vamos tomar sorvete. Eu falei: já passou do limite também. Já renunciei, um culto te orienta. Não, tá bom, pai. Então amanhã, tá combinado. Hoje não. Porque é assim, a gente é bem assim com Deus. Deus fala: vou te dar uma bênção. Me dá 2. Eu falei: uma bênção. Segura a tua ponta. Deus dá a mão, a gente gruda no pescoço. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do império ou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por enquanto até aqui. Escute. Quem é o ele ali?
O ele ali é Jesus. O escritor está dizendo assim: Jesus nos tirou do império das trevas. O que é império das trevas? É o lugar onde o diabo reina. Então as trevas representam Satanás. O que a treva representa, pastor? Representa cegueira. E mais do que uma cegueira física, representa uma cegueira espiritual. E uma pessoa que é cega espiritualmente, ela tropeça, ela machuca, ela é machucada, ela machuca outros, ela não tem rumo, não tem caminho, emocionalmente é carente. Uma pessoa que é cega e anda nas trevas, é dominada pelas trevas. O diabo faz ela de marionete, porque ela não sabe para onde vai. Então o império das trevas é onde o diabo reina. E você e eu, pela fé, já fomos transportados pelo reino do Filho amado de Deus, Jesus. E o reino do Filho amado de Deus é o contraponto, é a luz, é o reino da luz, onde você enxerga, você não machuca, ou machuca menos, não machuca outros, ou se machuca menos, você consegue andar guiados pelo Espírito Santo, Deus fala com você, Ele te dá direções, você está na luz, no reino do Filho amado. Posso ouvir um amém? Você, aqui no império, tem uma coisa interessante, o texto diz que é o império das trevas, e diz que ele é o reino do Filho. Qual a diferença, pastor? Reino tem um rei, império tem imperador. E rei é diferente de imperador. Normalmente imperadores são déspotas, são manipuladores, são controladores, são ditadores e impõem a sua vontade independente do que as pessoas pensam ou sentem. Imperadores normalmente impõem o que eles querem goela abaixo. Imperador não governa, imperador manda. Imperador não conduz, imperador impõe, puxa, prende, faz o que quer, tira a liberdade de expressão, tira a liberdade de pensamento. Você não pode pensar contra, você não pode perguntar para o pastor: pastor, eu não concordei muito. Isso é coisa de imperador. Quando você está vivendo nas trevas, o império é das trevas. Então presta atenção, todo lugar onde tem domínio, controle, manipulação e ditadura é império das trevas. E pode ter cara de crente, pode ter cara de político bom, pode ter tudo, é império. Só que o reino de Jesus não, ele é um rei, e rei dos reis. E ele é um bom rei, porque é o reino do seu Filho amado. Olha que expressão linda. Onde é que você anda? Eu ando no reino do Filho amado. Um filho amado não é um déspota, um filho amado não é ditador, não é tirano. Um filho amado é um filho amado. Todo filho amado é amado e ama, porque o amor contagia, o amor cura. Então o filho amado, ele é amado, e o reino dele vai ser um reino de amor. Quantos concordam comigo? Então você está no outro lugar, no reino. Então não é império, é reino. Não é treva, é luz. Não é o diabo, é o Filho de Deus. É aqui que você está. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Se você estiver lá ainda, nessa noite tem um convite à salvação e à eternidade, e você pode dizer sim para o reino de Jesus hoje. Posso ouvir um amém? Você que está online, você pode entregar a vida para Jesus, e Ele vai transportar você do reino da escuridão para o reino do seu Filho amado. Mas eu quero que você abra comigo Lucas 13, deixando isso de pano de fundo, por favor. Lucas 13, versículo 18. Mateus, Marcos, Lucas. E dizia, quem dizia era Jesus, tá bom? E dizia: o que é semelhante ao reino de Deus? Aqui compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-a, lançou na sua horta, plantou, regou, cresceu e fez uma grande árvore, e os seus ramos se aninharam aves do céu. Escute, Jesus vai falar do reino de Deus, não do império das trevas, porque agora você está aqui e Ele está com seus discípulos e seguidores falando: gente, eu quero falar sobre você, sobre o meu reino. Peraí, o que eu posso comparar o reino? É o que Jesus está fazendo, Ele está pensando.
O texto diz que ele faz uma pergunta: com o que eu vou comparar o reino? Imagine Jesus conversando aqui com a gente hoje, dizendo: gente, eu quero falar sobre o meu reino, com o que eu vou comparar? E ele usa uma parábola, usa um exemplo, uma analogia. Jesus usava muito isso, era muito pedagógico, usava exemplos para a gente entender o que ele queria dizer. Um semeador saiu a semear, e aí você vai entender o que é semente, o que é o semeador, o que é a terra. E ele usa parábolas: eu sou o bom pastor. Quem me conhece, as que eu conheço eu chamo pelo nome, são as minhas ovelhas. Você vai entendendo como o reino de Deus funciona. E ele está dizendo: como que eu vou falar do meu reino? Por que ele queria falar do seu reino? Porque na oração do Pai Nosso, que é uma oração que, se não todos, 99% conhece, vai dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu... Opa, como assim? Está no meio da oração, às vezes nem percebe. Venha a nós o teu reino. O que é venha a nós o teu reino? A sequência da oração é: seja feita a tua, assim na terra como... Jesus está dizendo o seguinte: sabe aquela oração que eu ensinei para vocês, venha o teu reino? Funciona mais ou menos assim: a vontade no céu, como acontece no céu, é que vocês peçam para vir aqui na terra. Como o reino do céu é governado, como no céu acontece, peçam para acontecer na vida de vocês. É isso que ele está dizendo. Então, Pai, venha o teu reino, Jesus, na minha vida, na minha casa, seja feita a tua vontade, assim na terra como é aí no céu, na minha casa como acontece no céu, na minha empresa como acontece no céu, entre os meus filhos como acontece no céu. Essa é a oração. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então Jesus está dizendo: aqui compararei o reino. E ele usa uma parábola, repito isso, usando como janela para iluminar o que ele quer dizer. Então, quais são as verdades? Quais são as verdades? Porque no reino de Deus, escute, no céu, imagina o céu. Você está lá no céu, está o anjo Gabriel, está lá. Aí Jesus chega para o anjo Gabriel e fala: anjo Gabriel, desce lá e manda um recado para o fulano. Aí o Gabriel: não, estou passando de fase agora. Aí ele vira para o Miguel: Miguel, pega a espada, desce lá. Ele fala: agora eu não posso porque eu estou assistindo Netflix. Não, no céu funciona assim, sim ou não? Não, se Deus fala para o Gabriel: Gabriel, desce, o que o Gabriel faz? Miguel sobe. O reino de Deus, a vontade de Jesus está acima de toda vontade. Seja feita a tua, assim na terra como ela é feita no céu. Então, como estão entendendo? Então o reino de Deus é onde ele reina. Pergunto: o reino de Deus já desceu no seu quarto? Já desceu na relação íntima você e sua esposa? Porque onde Jesus reina, há ordem e não há trevas. O reino de Deus já desceu na sua empresa? Já veio nos seus relacionamentos? Existe em luz, verdade ou mentira? Porque onde ele reina, a vontade dele é feita. Então ele está dizendo: agora eu vou ensinar para vocês alguns princípios do reino, gente. Presta atenção. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele começa assim. Então vamos lá. O que Jesus quer dizer com isso, pastor? Bom, quando ele cita o grão de mostarda, a gente tem que entender que o grão de mostarda é o menor grão que existe na terra. A semente, a menor semente que existe é da mostarda. Então Jesus pegou a menor semente possível, conhecida da época, e falou: o meu reino é como uma sementinha, a menor que existe. Ela é como uma sementinha. Então a primeira coisa que eu aprendo: não despreze pequenos começos, porque o céu não despreza. Não despreze coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas o reino de Deus valoriza. O reino dos céus é como uma sementinha. Pastor, o que isso significa na prática? Não despreze aquela pequena reunião de oração que Deus mandou você fazer. Ela pode se tornar uma reunião de mulheres com milhares de mulheres. Posso ouvir um amém? Não despreze aquele carrinho de picolé que Deus mandou comprar e você começar um negócio. Não despreze aquela amizade que Deus presenteou você. Não despreze aqueles momentos mais simples da sua vida que você acha que Deus não está vendo, porque nós somos treinados e hoje tem uma cultura do mega. Tudo que é grande é valorizado.
Tudo que é mega. Nossa, vai ter um evento com quantas pessoas? 13. Ah, tá. 13 mil. Oh! Quantas pessoas aceitaram Jesus no culto? Uma. Ah, que legal. 200. Meu Deus. Mas uma não tem valor? Para o reino de Deus, uma sementinha tem valor. Zacarias vai dizer que a gente não deve desprezar os pequenos começos. As pequenas histórias, o início delas, o start das coisas menores. Todo início de obra ela é aparentemente pequeno e às vezes até irrelevante, mas é só o começo. E a fidelidade e o reino de Deus vai valorizar o que é pequeno. A gente só valoriza o que é grande. A gente valoriza o que é maior. Quantos seguidores tem? Deixa eu ver, tem bastante. Vou deixar me seguir. Não, então eu vou bater uma foto e vou repostar, porque tem influência. A gente valoriza o que é grande, a gente não valoriza o que é pequeno. Escute, eu lembro quando eu pastoreava uma mega igreja em Treviso. Treviso, a placa não é pare, é OA. Treviso, nós tínhamos 88 membros. E tinha uma subcongregação, que era na Forquilha, que tinha 7 membros. Não, 8 membros. E alguns cultos eu fiz com uma pessoa. E eu fiz o culto inteirinho. Louvor, palavra, fiz o apelo. A pessoa já era até um diácono. Mas eu fiz o apelo, vai que está desviado. Teve um culto que eu fiz sozinho, não tinha ninguém no culto. Andei 35 quilômetros, eu vim do Morro Estevo, gente, é quase uma jornada. 35 quilômetros. Cheguei lá, ninguém. Peguei o violão, ministrei louvor, preguei a palavra, fiz até oferta. Fui lá, peguei minha oferta, botei, voltei e falei: Deus, abençoe esse irmão que ofertou. Sério? Fiz o apelo para aceitar Jesus. Quase que eu aceitei, porque foi convincente. Foi um apelo bem feito. Uma pessoa. Foi o culto, eu preguei com ninguém, gente. Com ninguém foi uma vez só. A experiência o culto foi mais curtinho. O louvor eu fiz uma música só, porque eu não suportava me ouvir, não gostava muito. Estava eu sozinho. Mas eu vou dizer uma coisa, ali era uma sementinha que Deus estava plantando. E hoje, a mesma paixão que eu tinha lá, eu tenho aqui. Eu preparo o sermão com o mesmo desejo de edificar você, que eu fazia lá. Eu posso usar o exemplo da Vivi, que reunia algumas mulheres na casa, morta de vergonha. Sementinha pequenininha. Tem amizades aqui, ó. Tem amizades aqui que estão durando por décadas, mas começou numa sementinha, começou numa generosidade, num trocar um pneu, num dar uma carona, numa coisa simples, um pequeno começo. Tem gente aqui que tem empresas bem-sucedidas, empregos bem-sucedidos, mas começou de um start pequeno. Não despreze os pequenos começos. O reino de Deus valoriza as coisas pequenas. Escute o que eu vou dizer. Pequenas moedas no reino de Deus são grandes valores. O reino de Deus valoriza o que é pequeno. O reino de Deus é semelhante. O que é semelhante, irmãos? Do mesmo naipe, do mesmo calibre, com o mesmo valor. Então o que é valorizado no céu, o que é pequeno. Ei, escute o que eu vou dizer. Cuidado, para você e eu não caímos no erro de não percebermos Deus no ordinário, no simples, no pequeno. Tem riqueza no pequeno. Tem riqueza nas coisas pequenas. Quantos recebem isso? Então, não despreze esses inícios pequenos. Não despreze um pequeno ato de generosidade. Não despreze uma simples conversa. Pode nascer uma grande amizade. Então, cuidado disso. Segunda coisa importante. O homem plantou na sua horta. Então, o reino de Deus, ele se movimenta. Ele é com atitude, ele não é passivo. Ai, que sementinha mais linda, vamos botar num quadro? Não. Semente serve para quê? Para quê? Para plantar. Então vamos fazer o quê?
vamos plantar. Quem é que Deus deu dons e talentos? Crê que Deus deu, levanta a mão. Vai fazer o quê? Vai enterrar? Para não frutificar? Vai esconder? Você vai fazer o quê? Plantar. Então, se Deus colocou coisas sobre mim e sobre você, não é para ser passivo com o que Deus deu. Não é para ficar só observando, é para se movimentar. E não, eu não estou dizendo aqui, Deus vai te castigar, porque você não está exercendo o seu ministério, e Deus vai vir, e tu vai ver um dia, vai pesar a mão sobre você. Não estou falando disso, eu estou falando de você que recebeu algo, não enterrar, esconder, mas multiplicar, para que quando Ele voltar, você diga, Senhor, está aqui o que tu me deste, eu multipliquei. O Senhor me deu 2 pessoas para cuidar, eu cuidei das 2, quando o Senhor voltar, tem 4, nem que sejam meus 2 filhos que nasceram. Mas tem 4. Tem gente aqui que tem mais. Quantos entendem? Então, o reino de Deus, ele tem movimento. Pode ser a menor semente, deve ser plantada, trabalhada e cultivada. Vou repetir. Pode ser a menor semente, deve ser plantada, trabalhada e cultivada. Quem não é fiel nesse start de usar isso, não vai ser colocado em outro lugar. Não importa o que ele foi confiado. Plante, cultive e adube. Cuidar dos seus filhos são sementes de mostarda. Cuidar do seu filho é semente de mostarda. É uma sementinha que você pensa, será que vai dar certo? Será que não vai? Cuida bem da semente que Deus te deu. Uma irmã me procurou para orar pela sua filha que tem autismo, e ela procurou no final de um culto, e ela falando, olha, minha filha tem muita dificuldade, normal, dentro do espectro da realidade da menina, da criança. E eu orei com ela, como se orasse com um outro irmão que pedisse algo pelo seu filho. E orei com ela, e ela mandou uma mensagem agora, eu recebi uma mensagem há 3 semanas para cá, dizendo que a filha deu um salto na escola. Claro, ela trabalha com terapia, ela tem outras formas, ela está fazendo o quê? Ela pegou a sementinha que Deus deu para ela e não falou, Deus tu não me ama. Não, ela está cultivando a semente que Deus deu. E a menina começou a contar, escreveu o nome dela com 3 anos. E fez contagens. E falou. Coisa que não fazia. A professora deu um feedback, olha, não sei o que aconteceu. Mas por que eu percebi? Eu percebi uma mãe, sementinha. Essa semente vai crescer, vai ficar adolescente. Nesse período ela precisa de mais nutriente, mas vai crescer. Só que se você não cuidar da sementinha agora, ela pode não crescer, ou crescer com limitações. É meu e o seu papel cuidar. O reino de Deus é uma semente que é plantada, gente. Não pense, não fique esperando a prosperidade do céu. Não fique esperando um milagre naquilo que precisa de um processo. Porque envolve processo. Plantou, regou. Só cresce o que não desprezamos. Só cresce o que valorizamos. Só cresce o que plantamos, só cresce onde investimos. Eu estava conversando com um irmão aqui, que veio me procurar, eu falei, o casamento está em uma situação difícil, tentei entender um pouquinho o que ele quis dizer, eu falei, irmão, então tá, casado há quanto tempo? Ele falou, 15 anos, eu falei, escuta, quantos livros você já leu para aprender a ser marido? Nenhum. Quantas vezes você buscou conselho para ajudar o seu casamento? Nenhum. É uma semente que é jogada num canto. Como que eu vou querer que essa semente cresça? Irmãos, nós espiritualizamos coisas que não são espirituais. E nós endemonizamos coisas que são espirituais. Tem coisa que é natural, que se eu não fizer não vai ter resultado. Então o reino de Deus, como funciona o reino de Deus? Voltando para o reino, é uma sementinha. Então não despreze o que é pequenininho. Mas Deus te deu algo pequenininho. Deus te deu algo pequenininho? Ok, o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Não, me deu uma empresa, mas nossa, que essa luta que está, imposto, meu Deus, essa empresa, meu Deus, então tá,
Está amaldiçoando a tua semente? É uma semente? Está fazendo o que com ela? O que você está fazendo com o que Deus te deu, irmão? O que Deus te deu? Então, é um homem que planta, ele joga a semente e a semente cresceu. Só cresce aquilo que a gente cuida. Plantar, regar é nosso, o crescimento é de Deus. 1 Coríntios 3,7. Eu plantei, Apolo regou, mas é o Senhor que dá o crescimento. Um planta, o outro rega, mas unicamente é Deus que faz crescer. Escuta, você não consegue fazer crescer sua vida espiritual sozinho. Você não consegue fazer crescer sozinho nada que está sobre a sua vida. Você precisa de Deus, é Deus que faz crescer. Mas o nosso é plantar e regar. Quantos entendem? E olha que interessante. Então a semente é pequena, você planta, começa a regar e cuidar, ok. Então o reino de Deus funciona assim. Ai, eu sou de Jesus. Legal, você é de Jesus, mas o reino de Deus funciona assim. Irmãos, os princípios do reino de Deus são inquebráveis. Os valores do reino de Deus, você pode ser crente, se você até sem ser crente, se você aplicar o que é valor do reino de Deus, funciona. A gratidão, por exemplo, é uma coisa que funciona. Você pode ser ímpio, ateu, mas se você for uma pessoa grata, portas se abrem para você. Você pode ser crente de rodar num manto e qualquer coisa, mas se você for ingrato, murmurão, chato, as portas se fecham para você. Posso ouvir um amém ou não? Quantos entendem o que o Senhor está falando com a gente? Então olha que interessante, se tornou uma grande árvore. Peraí, como assim? Pastor, se tornou, o que é se tornar? Se tornar um processo. Era uma sementinha, se tornou uma grande árvore. É um processo. Sabe o que eu aprendo aqui no reino de Deus? Reino de Deus envolve processo. Não pense que as coisas acontecem de uma hora para outra. No reino de Deus vai envolver processo. E o processo vai te dar virtudes do reino de Deus. Por exemplo, como perseverança e paciência. Perseverança e paciência é virtude do reino de Deus. Os perseverantes herdarão o reino. Aquele que perseverar até o fim herdará o reino. Então, perseverança no processo. É interessante o processo, presta atenção nisso. O processo. Cada estação, escute isso, cada estação tem a sua fruta da época, sim ou não? Sim. O inverno representa nas escrituras e traz uma ideia de frio, sem fruta, sim ou não? O inverno tem aquela sensação. Tem gente que fala assim, estou passando por um inverno, estou passando por um deserto. Não tem essas expressões? Ok. O inverno aparentemente ele não tem frutificação, flores e folhas. Mas olha que interessante, se você estudar as estações, você vai descobrir que no inverno é o lugar de reposição para as outras estações. No inverno que as aves são alimentadas, nutridas para frutificar na primavera e no verão. Então é no inverno. Aí você pensa, estou passando um momento difícil, todo mundo me deixou, parece que eu estou sendo abandonado. Que inverno, eu boto a mão, as coisas não acontecem. É uma estação, vai passar. Mas o que você está fazendo nessa estação? Você está murmurando ou aprendendo? O que você está fazendo nesse período? São períodos. Todo mundo passa por esse período, irmão. Todo mundo passa por esses períodos em todas as áreas. Tem gente aqui que está passando inverno financeiro. Não levanta a mão. O que é inverno financeiro? As folhas caíram, né? Assim, a gente dá uma olhadinha, está estranho, né? Um boleto chama o outro, viraram amigo, estou chamando de primo já os boletos. Ficou parente, ficou amigo, ficou né? É um momento financeiro de inverno. Aí vai ter retiro de casais da igreja, né? Que legal, nossa. Fizeram só para os ricos. Não fizeram só para os ricos, fizeram para quem tem dinheiro. E você não tem nessa hora. Não é para os ricos, é porque você está na estação que não dá para ir. Não significa que você é do diabo, não significa que quem está indo é de Deus. Porque quem tem dinheiro e está indo, pode ser do diabo, está indo lá para se converter inclusive. Não significa, porque é só uma estação. E ser grato e sábio nessa estação é importante, é processo.
O Luiz Hermínio fala uma frase que eu acho legal: a maturidade não vem com os anos, vem com os danos. À medida que a gente vai passando os invernos, a gente vai amadurecendo, vai valorizando. O inverno faz a gente valorizar, não é? Vende uma garrafa d'água no deserto, vai ver quanto é que custa, porque é mais caro. A gente valoriza mais a água no inverno. Então, a estação que você está, qual estação você está vivendo? Irmãos, quantos retiros que eu e minha esposa não podia participar? Estação. Irmão, teve uma estação que a Dai ensinou a gente a bater, a amaciar a carne. A Dai do Renan, eles ensinaram a gente a amaciar a carne, porque ela ficou perita em amaciar a carne. Porque ela só comprava pescoço de calango, era só carne de monstro. Aí a gente, como é que a gente amacia a carne? A Dai sabe. Meu irmão, é assim, ó, tu pega esse pescoço, tu pega uma marreta, a gente aprendeu a amaciar a carne com a Dai. Pensa uma fase boa. Falo com carinho, ele sabe o que eu estou falando. Cesta básica, já teve período de alguma forma ser ajudados? Sim ou não? Estação. Agora, se você precisar de alguma coisa, pode pedir para eles. Vai ter retiro, se não tiver dinheiro, fala com eles. Estão de pé na patrola agora. Quantos entendem? Estação. Teve uma estação que nós ajudamos eles. Teve uma estação que eles nos abençoaram. Estação, gente. Qual o problema? Sabe qual é o nosso problema? A gente não sabe ver o outro bem. A gente não sabe ver o outro bem. Olha ali, ó, comprou, pode ver, está desviando da igreja. Ai, que coisa séria. Fica tranquilo, eu estou calculando o que eu vou dizer. Minha esposa já fica aflita. Não, escuta, em nome de Jesus. Tem alguém comprando o carro que você queria? Tem alguém fazendo a viagem que você queria? Tem alguém usando a roupa que você queria? Faz assim, ó, aleluia, glória a Deus, que ele prospere e cresça, que seja uma bênção na vida dele. Vai chegar a minha vez, em nome de Jesus. Ué, vive a estação. Isso é saber respeitar o processo. Vive a sua estação e está tudo bem, irmãos. Vai ter tempo de alguém abençoar a gente, e vai ter tempo de a gente abençoar alguém. Só que se eu murmurar no meu inverno, eu não chego na primavera, porque a murmuração fecha as portas de Deus. Posso ouvir um amém? Ai, o meu amigo está casando e eu não. Olha ali, ele casou. Linguarudo, metido, não vai casar mesmo. Eu estou calculando o que eu vou dizer. Eu aprendi com a Vivi a calcular. Quantos entendem o que você está falando com a gente? Então, processo, uma árvore se torna um processo. Vem cá, quem aqui já comeu fruta fora da época? Sabe aquela, você chega numa época, vai lá comer uma fruta, uma goiaba. Você vai lá no mercado, aquela goiaba desse tamanho assim, ó, linda, parece a fruta que a Eva comeu, de tão bonita. Você fala, meu Deus, a Eva comeu isso aqui, uma goiaba vermelha. Meu Deus do céu, aquilo é maravilhoso, não é? Aí você come, tem gosto até de outra coisa, porque é fora da época, ficou congelada 6 meses, não está na época dela. Quem concorda comigo? Que o sabor não é o mesmo. É bonito, não tem nada, é assim lindona, mas não tem sabor. Agora, quem aqui já foi na roça, passou em algum lugar e viu aquele pé de goiaba na beira de uma cerca? Quem parou para pegar goiaba? Levanta a mão, quem já parou alguma vez na vida? Aí você para, vai lá, pega aquela goiaba, ela vem com coró. Não é? E o pior que achar um coró é achar meio. Para quem não sabe, coró é o bichinho da goiaba. Tá? Para os desatualizados. Aí você pega aquela goiaba, ela é toda torta, ela é feia assim, ó. Parece uma banana misturada com negócio. Ela não é bonita. Aí você morde o sabor daquilo ali. Com coró e tudo. Não, fala a verdade, é ou não é? Tem outro sabor ou não tem? Sim, porque uma está fora da época. Tudo que é fora da época não é bênção para você.
Então não tenta viver a estação do outro se não é a sua. Aleluia. Meus amigos estão fazendo, eu vou fazer também. Vai quebrar a cara, porque não é para você fazer, é para seus amigos fazer. Posso ouvir um aleluia? Então viver a estação é viver o processo. Então frase de coach agora, frase de encorajamento: é melhor a fruta da estação com coró do que a fruta fora da época limpinha. Recebe aí, irmão. Toda vez que você comer uma goiaba, você vai lembrar dessa mensagem. Você não esquece mais. E aquela goiaba que a gente pega na beira da estrada, porque é roubado. Ah, tá rindo de amarelo agora? É roubado, não é teu, tu pediu para alguém. Mas é boa aquela goiaba ali, né? É a melhor. É a melhor, aquela ali que não pede, aquela ali. Entendeu? Aí você vai escolhendo. Ui, tem um monte demais. Aquela ali tem sabor. Então, eu falo sempre do pinto de granja. Pinto de granja é aquele pinto que tem hormônio, a ração é cheia de manipulados. E aquele pinto de granja em 28 dias está na sua mesa. Só que você bota o pinto de granja na panela de pressão, a carne se mistura com o osso. Porque não tem sabor. Tem sabor? Não. E um pinto caipira, aquela galinha caipira, é 6 meses para ficar adulta. Mas tu bota na panela, meu irmão, com uma polenta. Meu Deus. Eu estou sem comer há 8 horas. Me deu um negócio agora. Uma fortaia, uma radiche, uma minestra. Cleusa, segunda-feira. Lembrei, a Cleusa faz uma minestra maravilhosa. Então, vê só, o processo. Um respeitou o processo, o outro não. Então, em nome de Jesus, não aceita nada que venha de fora, de externo. Só aceita o que vem do Espírito Santo. E viva a sua estação, porque a semente que Deus plantou em você vai se tornar uma grande árvore no tempo de Deus. No tempo dele vai se tornar uma grande árvore. No tempo dele vai se tornar uma grande árvore. No tempo dele vai se tornar uma grande árvore. No tempo dele vai se tornar uma grande árvore. Não acelera, não quebra os processos, não pula. Respeita o crescimento da árvore. Respeita o que Deus está fazendo com você. E celebra o que Deus está fazendo com o outro. Isso é maturidade no processo. Isso é maturidade no processo. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa sobre um cara conhecido. E quando eu percebi, eu estava de alguma forma tentando desfazer a imagem desse cara. E sabe o que eu percebi? Não tinha razão para isso. Era só inveja. Porque muitas das pessoas, quando alguém sobe e aparece de alguma forma, muitas pessoas invejam ela sem ter motivo. E muitos de nós podemos ser essas pessoas. Eu estou admitindo aqui que eu senti isso. Sabe por quê? Porque a visualização do YouTube dele é mais que a minha. A igreja dele é maior do que o que eu pastorei. E aí como é que eu faço se ele é melhor do que eu? Não é melhor, mas está aparecendo mais do que eu. Maior ou melhor não é relativo, mas ele está aparecendo mais do que eu. Como é que eu faço se eu não tenho identidade? Eu ataco. Mas quando eu tenho identidade, sabe o que eu digo? Eu estou na minha porção, ele está na dele. Que Deus guarde o coração dele e guarde o meu. Eu estou na minha porção. A minha porção é essa. E eu estou vivendo a minha porção. Feliz. Feliz. Amém? Feliz. Aquele casal que veio de Mato Grosso, veio de Fusca. 1.800 quilômetros. Chegaram aqui feliz. Dando glória a Deus. Cheiro de gasolina, dava 3 metros, dá para ouvir, dá para sentir. Dando glória a Deus. Vivendo a sua estação. O que Deus te deu? Um Herbie? Anda com o Herbie. Mas cuida bem do Herbie. Porque o reino de Deus é um reino limpo, organizado. Posso ouvir amém? O reino de Deus não é bagunçado. A sua casa fala do reino de Deus? Ou a grama tem até índio? Desse tamanho assim? Seu carro fala do reino de Deus ou está nascendo até feijão no porta-mala? Você está cuidando do que Deus te deu? É reino de Deus, é luz ou império das trevas? Então se Deus colocou algo na sua mão, cuida e zela. Porque vai prosperar se você cuidar e zelar. Vou repetir, vai prosperar se você cuidar e zelar. Tem gente, irmãos, que não é, repito, não é quantidade,
é qualidade no processo. Então a árvore se tornou, ela viveu um processo. Quem entende que é importante respeitar o processo? Vamos lá. A minha esposa tem uma frase, né, que a borboleta não precisa de uma oração, precisa de um processo, né? A lagarta se transforma num processo. Então não é, em nome de Jesus, lagarta, borboleta, não, é um processo. Respeitar esse processo é fundamental. Quantos entendem isso? Processos são importantes. E por último, os seus ramos se tornaram um ninho para passarinhos. Olha que lindo isso, irmãos, presta atenção aqui, eu encerro aqui. Jesus está dizendo o seguinte: gente, eu vou mostrar para vocês como é o meu reino. Meu reino funciona assim: eu valorizo o que é pequeno, então valorizo o que é pequeno. O meu reino funciona assim: eu não sou um Deus passivo, eu sou um Deus ativo. Então se movimenta e planta e cuida do que Deus te dê. O meu reino funciona assim: envolve processos, então respeita os processos. E ele encerra dizendo assim: o meu reino, quando você cresce, você é bênção para as pessoas. As aves fazem ninhos. Meu pastor Judson me abençoou com uma frase que eu tenho até hoje. Ele fala assim: quando você tiver mais do que precisa, quando você for uma árvore grande, não construa e não aumenta uma cerca, construa e aumenta uma mesa. Que eu e você possamos ser uma copa bem alta, bem visível, bem abençoada. Recebe aí, irmão. Bem próspera financeiramente. Uma árvore com uma copa linda. Diga glória a Deus. Eu te abençoo. Eu oro para que eu cresça, que eu cresça em tudo. Em tudo, que eu cresça em tudo. Eu quero crescer em tudo. Não sei você, eu quero crescer em tudo. Estou estudando a palavra de Deus para crescer espiritualmente. Estou lendo livros para crescer. Quero crescer em tudo. Escute o que eu vou dizer. Mas que eu e você possamos crescer e ser uma copa para fazer sombra para quem precisa e para que pessoas possam fazer ninhos. Sabe o que é ninho? Lugar seguro. Que você seja um lugar seguro na vida de alguém. E eu oro, não sei se posso, se não posso, Jesus me perdoa, mas eu oro para que Deus levante entre nós, se for preciso, multimilionários, para ser uma copa bem alta. E lá em cima, no alto, você não vai ficar soberbo. Pelo contrário, você vai abençoar muita gente. Deus nos levantou para ser árvores, para os pássaros fazerem ninhos. Seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Olha para o teu irmão e fala: seja tu uma bênção. Abençoa ele. Seja tu uma bênção. Frutifique, cresça. Fica de pé em nome de Jesus.